O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está deixando de usar uma ferramenta prevista em lei que vincula a concessão de benefícios por incapacidade temporária aos acidentes de trabalho. Uma prática que pode mascarar as estatísticas sobre o número exato de acidentes no país e reduzir a estabilidade no emprego de trabalhadores com doenças ocupacionais. Outro risco seria a redução do valor recolhido à Previdência por empresas que recorrentemente geram problemas de saúde a empregados, o que impacta nas contas públicas. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o mestre em Direito Previdenciário, também colunista da Folha de São Paulo, Rômulo Saraiva, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Jefferson, Ernesto e os ouvintes do Issa Bahia e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Estamos falando aqui da omissão por parte do INSS do uso do chamado Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, não é isso? Que vincula a concessão de benefícios por incapacidade temporária aos acidentes de trabalho. E eu te pergunto, como é que essa omissão por parte do INSS pode impactar a transparência, a precisão das estatísticas de acidentes de trabalho aqui no Brasil? Olha, Jefferson, além do aspecto estatístico, existe um problema que atinge, né, o patrimônio financeiro de pessoas que pagam o INSS e por algum motivo necessitam pedir o benefício por incapacidade, além também de uma questão mercadológica, porque esse assunto ele também atinge, né, os bons empregadores e, de certa forma, os maus empregadores, gerando até uma concorrência desleal. Então, do ponto de vista estatístico, Jefferson, historicamente, sempre houve uma dificuldade em se apurar a quantidade efetiva de acidentes de trabalho. E aí, quando eu me refiro a acidentes, eu estou mencionando os acidentes típicos, uma pessoa que está indo de casa para o trabalho, trabalho-casa, ou se acidenta se machucando no próprio ambiente de trabalho em função do exercício profissional, como também aquelas doenças profissionais e doenças ocupacionais que foram angariadas em função da atividade profissional. Tudo isso é considerado acidente de trabalho. E quando isso acontece, o empregador deve emitir a comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, para que possa gerar não apenas um monitoramento estatístico, como também se tomar outras providências. Porque a engrenagem, né, quando acontece esse acidente, o empregador lavra essa CAT, que pode ser também feita por outras pessoas, inclusive o próprio empregado, o Ministério do Trabalho, entre outros, para que isso possa, vamos dizer assim, gerar um tratamento justo perante a Previdência, porque a Previdência nem sempre sabe o que aconteceu antes de o segurado comparecer numa agência previdenciária ou requerer o benefício remotamente pelo meu INSS ou outros canais, e isso ajuda, né, justamente a questão do NETEP, que é um nexo técnico epidemiológico previdenciário, essa palavra esquisita, mas que é uma metodologia que linka, né, os acidentes que acontecem no ambiente da iniciativa privada com a atividade econômica e a profissão que a pessoa exerce. Vou citar um pequeno exemplo, a questão dos bancários, né? Os bancários têm muita doença ocupacional em função de movimentos repetitivos, ler dort, né, inflamação no punho, tendinite e também problemas de lavra psiquiátrica, né? Muitos têm síndrome de transtorno, entre outras situações. Então, quando, no caso dos bancários, aparece um bancário pedindo benefício do INSS, né, o sistema faz um link entre o CNAE, que é o Cadastro Nacional da Atividade Econômica, ele está vinculado, que é um banco, e ali ele vai ser identificado como bancário e vai se constatar, por meio dessa metodologia utilizada pelo INSS, que os bancários são propensos a ter um adoecimento nessa exemplificação que eu estou mencionando. Isso também acontece para outras áreas. E quando isso acontece, o sistema mesmo já vai lá e identifica que aquela pessoa deve receber um benefício previdenciário de caráter acidentário. Isso, por detrás, Jefferson, gera uma série de repercussão. Esse cidadão ele vai ter direito a uma estabilidade de 12 meses no emprego,
o sistema interligado do INSS Dataprev vai perceber que aquela empresa está adoecendo demais seus funcionários e ela passa a ser tributada de forma diferenciada por meio do RAT, é uma espécie de contribuição previdenciária incidente sobre a folha, levando em consideração o número de sinistralidade. Então, por exemplo, o raciocínio é que uma empresa que não tome o cuidado necessário com seus funcionários, ela seja penalizada financeiramente, pagando a contribuição previdenciária mais cara do que o concorrente. Então, temos duas empresas, um mau empregador e o bom empregador. O bom empregador, ele protege a saúde do empregado com equipamentos de proteção, entre outras medidas. E o mau empregador não está nem aí, de forma que, numa empresa que tenha muito acidente, né, por conta desse método, termina a contribuição sendo mais cara para essa empresa que tem um alto índice de sinistralidade, né? E, além disso, quando esse empregado, dependendo da gravidade da doença ocupacional do acidente, se ele for receber uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, isso pode gerar uma diferença financeira muito grande, porque depois de novembro de 2019, com a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, houve uma discriminação do ponto de vista de cálculo das aposentadorias por invalidez, de forma que as aposentadorias por invalidez que não tenha relação com o trabalho, elas podem ter um prejuízo inicial de 40% na renda, né? E os benefícios que têm um caráter acidentário, eles passam a ser pagos em 100% da média de contribuições do trabalhador. Então, quando o INSS vai analisar o pedido de um trabalhador que se viu inválido e precisa requerer essa aposentadoria por invalidez, se essa aposentadoria por invalidez decorre de uma doença relacionada ao trabalho, ele vai ganhar 100% da média de contribuições. Se essa doença que gerou a invalidez não tem relação com o trabalho, potencialmente ele vai ter um prejuízo de 40% inicialmente, que pode ser mitigado se a pessoa tiver, quando ela ficou inválida, ela tiver mais de 20 anos de pagamento ao INSS. Então, existe uma falha, uma brecha ou um furo que está sendo, inclusive, reconhecido pelo Dataprev. Por quê? O governo, Jefferson, preocupado em reduzir a fila do INSS, que essa motivação é justa, né? A fila do INSS é um gargalo histórico que causa muita vulneração financeira para as pessoas que estão precisando e não conseguem receber, mas a implantação do Ateste Médico, que a gente até falou outrora, né, sobre o Ateste Médico, que é justamente uma forma de agilizar por meio da tecnologia. O trabalhador adoeceu, ele escaneia ali o laudo médico, junta no aplicativo Meu INSS e o INSS já concede automaticamente, sem inicialmente ele passar por uma perícia médica, que é justamente uma das etapas que demora muito, porque tem poucos peritos no Brasil. Pois é, Rômulo. Então, agora, eu estava até aqui já elaborando uma pergunta, querendo saber o porquê que o INSS não coloca em prática essa ferramenta, uma vez que está prevista em lei, poderia nos fornecer um cenário, uma estatística muito mais próxima da realidade em relação aos acidentes de trabalho, aos benefícios a que os trabalhadores têm direito, mas fica claro que é o próprio INSS que não tem interesse em colocar em prática essa ferramenta, é isso? Pois é, essa sua pergunta é pertinente, Jefferson, porque a gente vive no Brasil que, historicamente, né, ele, infelizmente, ostenta o ranking de um dos países que tem mais acidente de trabalho do mundo, né? Pelas últimas estatísticas, o Brasil está em terceiro, mas já teve no passado em primeiro lugar no ranking, nesse infeliz ranking de estatística de pessoas acidentadas no trabalho. Atualmente, quem está na frente é a China e os Estados Unidos, e o Brasil está em terceiro, com 6,7 milhões de pessoas acidentárias por ano. Esse número, cabe mencionar, que é subnotificado, porque, como a gente falou, os efeitos da subnotificação acontecem
por exemplo, no NETEP, que não está sendo levado em consideração pelo INSS em função da implantação do Ateste-Med. O Ateste-Med é um procedimento automatizado que o INSS recepciona o laudo médico e já concede o benefício. Mas ao fazer isso, ele deveria considerar a origem do trabalho da pessoa para poder verificar se é acidentário ou não. O Ateste-Med, ele foi criado para agilizar, não é, a análise de pedidos para reduzir filas do INSS, mas ele não integra esse chamado NTEP. Exatamente. O Ateste-Med, ele está sendo útil para reduzir a fila do INSS, porque o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, ele está sendo concedido de forma mais dinâmica, porque a pessoa submete o laudo médico dizendo que ela está doente, o INSS vai lá, analisa parâmetros mínimos e já concede o benefício sem precisar ele se reunir com o médico, já que a pauta e a agenda do médico é muito demandada. E qual a eficácia dessa ferramenta sem a análise completa dos nexos técnicos, não é? Quais são os riscos para os trabalhadores ao dependerem apenas da análise documental? Prejuízo financeiro. Se o trabalhador não estiver atento, ele vai receber uma aposentadoria por invalidez deficitária. O auxílio-doença, né, em princípio, não há diferença financeira se ele vai ser um auxílio-doença de etiologia acidentária ou sem qualquer relação com o trabalho. Mas quando esse auxílio-doença, Jefferson, ele progride, né, e se transforma numa aposentadoria por invalidez, aí sim a pessoa pode tomar um prejuízo significativo. Vou citar novamente o exemplo dos bancários. Os bancários têm uma propensão de adoecimento psíquico, né? As pessoas terminam enlouquecendo com a atividade bancária, entre outras profissões, os professores também, e por aí vai. Então, por exemplo, existe, na situação de doença psíquica, é muito difícil você interligar que você adoeceu por motivos relacionados ao trabalho, porque normalmente a Previdência quer imputar a você que você adoeceu, problemas em casa, entre outros. Então, quando o NETEP entra em ação, né, fica mais fácil para o trabalhador caracterizar esse adoecimento em função das atividades profissionais. Então, quando ele vai receber a aposentadoria por invalidez, considerando as regras da reforma da Previdência, se a doença que deixou inválido for relacionada ao trabalho, ele vai ganhar 100% das médias contributivas. Uhum. E se essa doença não for caracterizada por conta desse furo, né, dessa falha do sistema, que cabe salientar o seguinte: o próprio INSS, juntamente com o Dataprev, já manifestou-se oficialmente, né, de que há uma falha nos ajustes sistêmicos entre o Dataprev, o INSS Sim. e essa ferramenta do Ateste-Med. Então, Okay. o Ateste-Med aparece para ajudar, né, a reduzir fila, mas, em compensação, está causando um efeito colateral. Por quê? Se é desprezada a informação de que a pessoa adoeceu por um acidente de trabalho, além dessa consequência da aposentadoria por invalidez que eu acabei de narrar, a pessoa pode ficar tolhida de receber a estabilidade de 12 meses do emprego, quando ela retorna do tratamento médico, e também pode gerar uma deslealdade concorrencial. Como você falou, exemplo, prejuízo que... para o trabalhador. A gente está conversando aqui com Rômulo Saraiva, que é mestre em Direito Previdenciário, também colunista da Folha de São Paulo. Rômulo, Ernesto Marques, que está acompanhando também a nossa conversa, quer fazer uma pergunta para você. Pois não, Ernesto. Bom dia, doutor Rômulo. Bom dia. Considerando que nós estamos falando aqui de um direito coletivo, né, e a boa intenção de eliminar as filas está esbarrando não somente na falta de peritos, né, acho que esse é o problema principal, mas nessa incompatibilidade dessa solução tecnológica aí que a Previdência está tentando criar. Cabe questionar, doutor Rômulo, inclusive o próprio Ministério Público Federal, no caso, questionar a própria legalidade do Ateste-Med se não há a adoção do NTEP como um recurso que preserve o direito do trabalhador acidentado? Ele é considerado legal, está positivado, existe um arcabouço normativo que sustenta, né, a implantação e execução por parte do Ateste-Med. Agora,
como tudo acontece na Previdência, numa inércia, numa morosidade muito grande, né, isso é preocupante, porque já tem um tempinho que o Ateste-Med já está funcionando. O NETEP existe desde 2006, o Ateste-Med do ano passado para cá está tendo uma eficácia muito grande, porque ele está, de fato, conseguindo reduzir o tempo médio de espera das pessoas que pedem benefício por incapacidade, né, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mas mesmo o INSS e o DataPrev sendo provocados, né, existem alguns órgãos relacionados ao trabalho, não apenas federações representativas de sindicatos, como também outros órgãos relacionados ao Ministério do Trabalho, que estão pressionando, mas ele está funcionando de forma defeituosa, né? Isso gera indeferimento em série é ótimo para acabar com a fila, mas atropela direitos, não? Até porque, Ernesto, a gente está falando de um problema sistêmico, né, que gera consequências em massa, né? Gera consequências aí em Salvador, aqui em Pernambuco, no Brasil todo, em São Paulo, Minas, Rio, porque é uma falha operacional no sistema que vai causar o atingimento de milhares de pessoas, né? Então, posso dizer que todas as pessoas que tiveram seus benefícios por incapacidade concedidos nos últimos 2 anos, aproximadamente, tiveram esses benefícios potencialmente concedidos de forma errada, sendo ignorado, por exemplo, a questão da origem da etiologia da doença. Isso gera outro efeito colateral que eu não mencionei, que é a questão da responsabilização civil, né? Porque o empregador que age mal, né, sem considerar a rigidez e a saúde do trabalhador, né, ele pode gerar efeitos previdenciários, que é o que a gente está mencionando, inclusive um caráter na própria arrecadação do INSS, porque o INSS vai arrecadar menos em função desse erro, mas também o empregado que tem esse tipo de problema, ele pode cobrar a conta do próprio empregador, né? Então, ele pode pedir uma indenização de dano estético, de dano moral, pensionamento civil, dependendo da gravidade do acidente, tudo isso pode ser cobrado paralelamente à concessão do benefício previdenciário. E por conta dessa falha, isso termina prejudicando também a pretensão dessas pessoas em poderem cobrar uma responsabilidade daquele que deixou uma pessoa inválida. Isso é muito sério, porque a gente está falando de vidas, né? Eu conheço, por exemplo, situações ou de bancários ou de pessoas muito novas, com idade economicamente ativa boa, e de uma hora para outra ela é um pai de família que é sentenciado, né, a uma situação de invalidez, e o cara não consegue mais trabalhar e tem uma subversão financeira, porque a vida da pessoa financeira ela é colocada de cabeça para baixo em função de um evento desse. Essas pessoas, doutor Romulo, elas têm uma instância recursal dentro da própria Previdência, mas certamente têm que recorrer à Justiça para tentar reaver seus direitos? É o único caminho? Tem. Existe a possibilidade de uma discussão no âmbito administrativo, por meio da Junta de Recurso e Conselho de Recursos da Previdência Social, em que você pode trazer outros elementos. Por exemplo, se a Previdência falhou em reconhecer o nexo de adoecimento desse trabalhador, ele pode, por exemplo, buscar outros meios, como testemunhas, fotografias, notícia-crime, o chamado BO, que ele eventualmente tenha relatado um acidente na delegacia. Ele pode trazer laudos de médicos assistentes, o médico que está assistindo ele pode também ajudar, mas tem situações, Ernesto, que é extremamente espinhosa, né? Porque é difícil, às vezes, para o empregado provar a própria caracterização do acidente, dependendo da dinâmica como o acidente aconteceu. Às vezes a pessoa não tem nem oportunidade a pessoa ficou inconsciente, a pessoa, a urgência foi tão grande que ela precisou ser socorrida, né, e não se preocupou com testemunha, com fotografia, com nada, né, ou não teve mesmo a participação de ninguém para poder atestar aquilo ali. Então, existe a possibilidade recursal, como você mencionou, né, de o empregado tentar a caracterização desse adoecimento no âmbito administrativo e também no âmbito judicial, né?
mas o NETEP tem uma importância muito grande e o governo está negligenciando isso. Pois é, eu até para a gente encerrar, Rômulo, eu estou vendo aqui que o Ministério da Previdência Social diz que a adoção desse NTEP aí ainda depende de ajustes sistêmicos com a Dataprev. Isso a gente pode interpretar como justificativa esfarrapada para esconder falta de decisão política? Com certeza, Jefferson. Com certeza, porque eu trabalhei no INSS, né, o Dataprev tem pessoas tecnicamente habilitadas para sanar, né, e liquidar esse tipo de problema. Não justifica, na minha ótica, passar 2 anos para resolver uma situação dessa que tem um efeito colateral até contra a própria Previdência. Porque a partir do momento que esse NETEP é ignorado, o chamado RAT, né, que é Riscos Ambientais do Trabalho, é uma espécie de imposto em que pode ser aumentado ou diminuído em função do nível de sinistralidade de uma determinada empresa. Então, isso também impacta na arrecadação do INSS. O INSS está se boicotando também em relação a essa falha. Está causando prejuízo à população, mas também está causando prejuízo ao próprio INSS. Então, é uma falha que pode ser contornada, né, com tecnologia, já que a inteligência artificial entrou sendo mergulhada no âmbito da Previdência Social. Então, isso poderia ser resolvido com maior brevidade, né? Então, essa falha aí causa prejuízo aos cofres públicos, mas também causa prejuízo ao cofre particular do trabalhador que precisou ou pedir um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Daí a importância desse programa estar alertando esse assunto, porque pessoas que adoeceram em função do exercício profissional possivelmente podem estar recebendo um benefício previdenciário errado, já que o INSS está fazendo isso de forma irrestrita, em larga escala, já que são milhares de concessões desprezando a verdadeira motivação da doença do trabalhador. Muito bem, Rômulo Saraiva, mestre em Direito Previdenciário, também colunista da Folha de São Paulo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito bom, muito obrigado mesmo e bom dia. Até uma próxima, então. Eu que agradeço a oportunidade, Jefferson, Ernesto e todos que nos acompanham em Salvador. Um excelente dia a todos. Obrigado. 7h58 na tarde, FM.